muito bem-vindos a mais um episódio do Inquietamente Cast, o podcast onde mentes inquietas e bem-sucedidas se encontram para falar sobre decisões, aprendizados que mudam vidas, carreiras e negócios. E hoje nós temos o prazer de ter uma convidada que é super talentosa, muito bem sucedida. Ela é especialista em direito médico, corretora de seguros de responsabilidade civil e também ela é empreendedora no ramo gastronômico e do campo. Temos o prazer de estar conosco aqui, Flávia Fidelis. Oi! Gente, eu vou fingir formalidade, né? Não tem intimidade com nenhuma das duas, não conheço ninguém aqui. Ai, tô muito feliz. Eu tava já cobrando essa. Você já tava na lista. Isso, não pode faltar. Você tava na nossa mira, não ia faltar. Nunca! Ai, tô muito feliz. Obrigada pelo convite, Nós queremos meninas. te agradecer por você estar aqui mesmo. Ai, obrigada. Porque eu sei que você acabou de sair de uma semana Tenso. de chikungunya, de dengue, de tudo. Disney, E ela é tão empreendedora brasileira que ela já tá aqui maquiada, linda. Ai, e gente. o resto a gente esquece. Fingindo normalidade, Não né? é, a gente engana o inimigo. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. E o intuito da gente trazer a Flávia é trazer muitas informações para todo mundo que é da área da saúde, porque nisso ela é boa demais da conta. Então, nós queremos te Tem sugar. muitos assuntos, né? Muitos Mas vamos assuntos. focar aqui no E somos que... curiosas, né, Roberto? Porque nós, como profissionais de saúde, a Flávia, assim, aquela pessoa que a gente tem do lado e fica toda hora comichando fazer pergunta, né? A gente faz consulta jurídica. Andando em Nova York. Isso. Dentro do metrô, na loja. Não, mas isso. Então, a gente quer te explorar hoje nesse comecinho. Podem me explorar. Ô, Flávia, e você acompanha de perto o nosso dia a dia de nós profissionais da saúde, tanto nos consultórios quanto nas clínicas. Na sua visão, qual que é o maior erro que a gente comete por falta de informação? Nossa, eu não acho que tem um maior, tá? Tem vários. Tem vários. É um conjunto. Nunca é uma coisa pontual, sabe? Uhum. É sempre várias coisinhas. Primeiro, a falta de comunicação com o paciente. Outro dia eu tava falando, principalmente para cirurgia plástica, sabe, Naila? Eu tava falando o seguinte, o cirurgião hoje ele quer um bom Instagram, ele quer filmar, ele quer preocupado com as mídias sociais, mas ele não tá preocupado em alinhar a expectativa com o paciente, dentro do consultório. Eu, inclusive, acho que o maior erro no tangente à cirurgia plástica, o maior erro médico não está dentro da sala de cirurgia, Não, está na comunicação. exatamente. Na comunicação. É na relação médico-paciente. Tem milhares de estudos, né, que falam o porquê desse aumento dos processos, porque os processos ao longo estão só aumentando, né? Teve uma fake news aí que tinha sido 504% do ano passado, do ano retrasado para o ano passado. Mas não é bem isso. Mas mesmo assim, o número vem aumentando. Em 10 anos, 1.500%. É um número estrondoso, né? Então, assim, o que falta? A paciente sempre processa porque ela não gostou do resultado. Mas esse resultado foi alinhado, essa expectativa com a paciente no consultório? Isso foi escrito? Então, assim, falta documentação, falta comunicação. Eu sei que a gente está vivendo um mercado competitivo, né? Tem muito cirurgião plástico, muito médico, muito dentista, e cada um parecendo uma corrida maluca, né? A gente está vivendo uma corrida maluca. Mas não pode deixar de preocupar com o bastidor, com a operação. Sim, né? Os processos internos são muito importantes. O Flávio Augusto gravou um vídeo essas semanas passadas falando, não saia do operacional. Não tem como. Você pode até sair de um operacional muito básico, mas tem coisas, principalmente para nós. Se eu sair total do Prestador de operacional, serviço, a gente que dá o tom. Né? Exatamente. Eu, no meu caso, eu tenho prestadores de serviço que trabalham na minha equipe, mas quem dá o tom sou eu e a Tuane. Com certeza. Né? Eu tenho 25 anos de formada. E desde a minha época de hospital de base, que era o prontuário escrito. A maioria dos meus colegas não gostavam de fazer prontuário. Eu vejo prontuário hoje não como uma burocracia, mas é o escudo. Né? É nosso escudo. Se não tá no prontuário, simplesmente para o juiz não existe, para o perito não existe. Não adianta você falar para o paciente, falar para o juiz, eu fiz assim. E outra coisa que eu tô vendo, quando tem equipe,
e você tem uma divergência com uma conduta, você tem que escrever no prontuário. Entendi. O prontuário tem que escrever tudo. Tudo. Meu Não prontuário tenha tem medo. assim, paciente desmarcou consulta hoje porque furou o pneu. Roberta, Ele desmarcou 30 vezes, tá lá 30 vezes O a médico- data e como o ele médico desmarcou. o médico ainda é condicionado a escrever no prontuário. O dentista é ou como você, 80, Uhum. ou é 8. Não tem faz nem nada. a ficha de atendimento, tem nem o nome do paciente, nem sabe os dados, cadastro Uhum. básico. Ou ele não tem nada, Ou ele tem tudo. ou ele tem tudo. Não, eu tenho tudo. E assim, e é muito difícil a gente fazer defesa quando não tem nada. Uhum. Por mais que tecnicamente o cara tenha feito tudo, Tudo certo. certo. Por mais que tenha sido uma intercorrência do procedimento, como é que você vai explicar para o juiz que você avisou, em principalmente uma cirurgia eletiva? Uhum. Porque uma coisa de urgência, de emergência, salvando a vida do paciente, não tinha como. correria. Aquele pronto. Hum. Essa semana tive um processo, olha o absurdo, processo ético no CRM. Não sei como virou processo, porque são médicos que julgam, Uhum. né? Mas a paciente estava com um abscesso Uhum. e não tinha sala no hospital de Taubaté. Sim. Não tinha sala cirúrgica para colocar Pra ela. urgência. E eles fizeram numa sala adequada. Uhum. Pequenos procedimentos, eu Sim. acho que, né? Não sei como é que Aham. chama. A paciente, porque ela não teve anestesia. Uhum. Mas abscesso não pega anestesia. Foi aquela. Ela Aham. sentiu dor, ficou inconfortável, né? Ela processou 7 médicos, eu acho. Porque sentiu dor. Por que não foi? Aí o conselheiro vira e fala assim, mas perguntou pra médica, minha cliente, né? Eu advogo para 2 médicas nesse processo. Por que não tinha sala? Se chegar um baleado lá, por exemplo, ela falou, eu não sou da administração do hospital. Uhum. Eu vou lá, olho, vi que tinha que tirar, porque se ela não tirasse um abscesso, ela podia ter uma sepsia, ia morrer. Uhum. E aí, como que um processo desse vira um processo ético? A pessoa tá lá, gastando 6 horas da tarde fazendo audiência. Uhum. É. Ô, Flávia, e nessa questão de prontuário, eu tenho muitos colegas que estão utilizando O eletrônico. eu uso o eletrônico há muitos anos, mas O Plaude. o Plaude, ele é válido Não, juridicamente? não. O Não, né? paciente tem que assinar o prontuário? Não, prontuário não. Não, Prontuário não precisa. Prontuário é um documento Do que o médico interno. preenche, Certo. né? O Plaude, ele é uma gravação, ele é um complemento, Aham. tá? Depois, se ele transcrever o Plaude Pro pro prontuário. prontuário, tá tudo bem. Aham. Mas o Plaude não substitui. É igual você gravar a consulta. Mas a anamnese, por exemplo, eu posso fazer pelo Plaude. Mas a Pode. anamnese o paciente tem que assinar, não? Não necessariamente. Pra falar que ele deu todas as informações Não, de isso saúde, se são ele duas esqueceu coisas alguma. diferentes. Ah. Aí eu A tenho de anamnese é uma coisa e o termo de responsabilidade. É porque pra gente é diferente. Na primeira consulta, quando a gente faz a anamnese, que você pergunta as medicações, a saúde, é um pouco diferente da área médica. Mas eu imprimo e o paciente assina Tá isso, ótimo, a gente... isso é super. Você tá com excesso de zelo, tá É. tudo bem. Mas na medicina a gente faz um negócio que chama termo de responsabilidade. Por quê? Por exemplo, se ela esquece. Isso é um caso outro icônico. Né? Os casos Flávia, seus casos, que são. bizarros. Eu fico com vontade, às vezes, de assistir ser médica quando eu falo com a Flávia. Não, gente, eu sou esperança. eu É, não sou exatamente. desespero. Isso é a solução. O médico foi chamado, estava de sobreaviso, cirurgião Aham. bariátrico, né? Aham. Cirurgião do aparelho digestivo, de sobreaviso, chegou lá porque tinha uma paciente diagnosticada com apendicectomia, né? Aham. Não, Apendicite. apendicite para fazer a apendicectomia, né? Isso. Eu sou formada em medicina, tá, Aham. gente? Uhum. Quase. Pós-graduada em casos Eu tô bizarros. virando quase uma especialista em direito médico também. Isso, tá vendo? Que a troca aqui é A grande. troca é grande. E aí, uma pergunta que a médica plantonista não fez, porque o cara chegou lá, o cirurgião chegou lá para fazer cirurgia, Uhum. concorda? Uhum. Ele viu os exames, o diagnóstico tinha sido feito pela clínica. Ela não fez uma pergunta. Você já fez alguma cirurgia? A mulher já tinha tirado a vesícula. Na retirada de vesícula, o cirurgião aproveitou e tirou o apêndice. Ela não tinha apêndice. O cirurgião abriu a paciente. E ela Mas não era o tinha ovário, né, apêndice. pelo menos. que Não, tava não, doendo. era apêndice. Ela estava com infecção de urina, na verdade. Entendi. Olha que tenso. Tenso, aí é É. tenso. E aí, o que aconteceu? Ele fechou e essa paciente, para completar, Hum. deu fístula Ixi. tardia. Uhum. Fístula tardia, para quem não sabe, Aham. Uma infecção. não, é Não. pós. É pós-operatório. É o pós-operatório. É um uma buraquinho, comunicação. Uhum. dá como se fosse um buraquinho. Aí eles falam que perfurou meu intestino, perfurou Aham. minha bexiga. Não, é tardia, ela é Uhum, depois. Ela uhum. não vai não dá ali na hora da cirurgia. Ela deu 2 ou 3, deu uma hérnia, enfim. Mas nesse caso, o médico não tem defesa, tem? Não, o cirurgião não, porque ele chegou para fazer a cirurgia. Você Aham. concorda? Ele já vem com o diagnóstico, ele tá de sobreaviso e tudo mais. E não foi ele que diagnosticou, ele só chegou pra operar. Isso.
E por quê? Deixa eu te contar. E como que a paciente assina um termo que vai retirar o apêndice se ela não tem mais o apêndice e ela não fala? É isso não aí. tem como. Por isso que tem que ter termo. Tem que ter. Não, e o termo do hospital, gente? Eu vejo não assim, usem o termo do hospital. Não usem, tem o seu. Mas eu vejo assim, na odontologia, a dentista não sabe fazer termo, não faz Contrata consentimento. a gente. Não. Eu vejo, porque eu converso com a maioria dos dentistas que eu conheço, ninguém tem. Tem clínicas grandes que são super equipadas em tecnologia, em tudo, pessoas renomadas, e não tem o básico do jurídico. Eu falo, como assim? Não. Porque essa área mais da harmonização facial, até que tem muito medo, porque envolve a estética, eles procuram. Mas eu já tive colega que foi processado por fazer um enxerto ósseo e colocou um biomaterial. Então a gente usa um ossinho de boi, né, para fazer um implante, por exemplo. E não estava escrito. E não escreveu, só que ele falou. Só que depois a paciente falou que Falou, ela não era escreveu, vegetariana, não não usa couro, não usa não sei o quê. E como que ele colocou É vegana. o animal dentro dela para suportar o implante, enfim, deu maior confusão. E dá mesmo. Mas, ô Flávia, eu me lembro, você fez me lembrar de um caso. Eu já tinha terminado a cirurgia plástica, eu era cirurgiã plástica contratada em Araraquara. Me chamaram na Santa Casa para fazer o debridamento de um paciente obeso que estava com uma necrose de pele, e a hipótese do cirurgião geral e do clínico que atendeu era que uma celulite, por causa do obeso, o cara tinha obeso mórbido, que era uma celulite da pele. Só que eu fui conversar antes com ele. Eu falei, o que aconteceu? Como começou? Começou com pelo encravado, tal. E ele começou, não, doutora, começou com uma dor assim, tal, do lado direito. Eu fui no pronto-socorro várias vezes, nananã. E eu falei, você perdeu o apetite? Ah, perdi, fiquei sem fome, não sei o quê. Aí eu não operei. Ele estava dentro do centro cirúrgico, não estava na sala. Aí eu chamei o cirurgião geral. Eu falei assim, eu acho que isso não é celulite. E o cara, assim, tava muito mal, com sepse mesmo, sabe? Meu Deus. Eu falei, eu acho que é uma apendicite, que foi necrosada e que tá afetando o tecido gorduroso, porque ele tá há 10 dias passando de pronto-socorro em pronto-socorro. E foi. Era exatamente supurou, né? Ele supurou, entendeu? Então, mas eu ouvi o paciente 10 minutinhos. Entendeu? Dá atenção, E agora você né? imagine se eu não tivesse convido e perguntado da história pregressa da moléstia atual, que faz parte de uma anamnese, eu também não teria feito um diagnóstico de apendicite. Você tinha lá feito debridamento e pronto. aí, Mas aí e deve aí ser sabe o muito que ia acontecer? Eu ia assinar o atestado de óbito do paciente. Ia. mais difícil Entendeu? ainda. Porque eu tratar só a pele e o negócio estava podre por dentro. Exatamente. Mas imagina um médico que faz tudo isso, depois e não escreve. E ele tem fala, que mas escrever. eu fiz, mas eu perguntei, eu tomei todos os cuidados e aconteceu. Por isso que essa questão do processo ela é muito importante. Ô, Flávio, eu tenho uma dúvida. Diga. WhatsApp. Paciente faz pergunta pelo WhatsApp. Paciente manda a foto da boca, manda a foto do dente do filho. No meu caso, da pepeca. De tudo, de tudo. De tudo. E a gente não pode fazer consulta, mas a gente acaba respondendo uma Claro. coisa ou outra. O que isso pode trazer de problema para complexo, nós? porque é uma consulta. Precisa entender que qualquer comunicação com o paciente, você está prestando informação. atendimento. Uhum. Você está prestando atendimento. Você não está... É igual outro dia me perguntaram, e caixinha de pergunta? Gente, caixinha de pergunta, se você responder der diagnóstico, É também. é atendimento. Uma coisa é, procure o pronto-socorro. Eu falo assim, sempre pro médico. Olha, marca uma consulta, procura um especialista. Eu acho que você precisa fazer uns exames. Isso é opinião. Agora, você falar assim, você tá com dor abdominal aguda, não sei o que, é isso, toma tal remédio. Você ficou doido, você tá dando um diagnóstico. Não, prescrição de remédio. Então, é um atendimento. Se o paciente acompanha com você, fez um procedimento com você, o WhatsApp, ele virou uma terra sem lei. Sim. Né? E, ao mesmo tempo que ele aproxima as pessoas também não têm noção dos limites, né, do paciente. Mas o limite é a gente que dá. Né? Então, assim, mandou no meu WhatsApp, mandou no WhatsApp da clínica. A gente sempre sugere, primeiro, falar, vem fazer uma consulta, eu preciso te ver pessoalmente, mas é uma emergência, se for procura um pronto-socorro, mas às vezes você quer ali, você sabe o que você pode fazer ali. Às vezes você vai dar uma informação básica que vai só resolver rapidinho o problema, né? Isso, aí se perdurou aquilo, marca consulta, pede para ir no pronto-socorro, porque assim, principalmente a cirurgia plástica, a paciente às vezes está com algum problema,
não é da cirurgia, mas é em consequência de. Aham. A orientação é procurar um pronto-socorro. Eu Tipo, costumo. domingo, É. sábado. Eu costumo, nos casos críticos que eu tenho que dar uma orientação, ou ir ao pronto-socorro, ou procurar o meu consultório, eu costumo printar a tela e anexar no meu prontuário. Também. Isso serve? Também, não, isso também. Eu falo, se paciente você, me se a comunicou. pessoa veio no WhatsApp, falou Uhum. com você deu uma orientação, depois você vai lá no prontuário e escreve. Coloca. Uhum. Dia tal. O prontuário tem que ter data, Uhum. horário, tá? E a conduta. Ou o que é que O aconteceu. que fez? A história, Uma coisa né? que prontuário salva, por exemplo, é abandono de tratamento. Ah, Uhum. é porque abandona A na pessoa- hora que dá zica, a pessoa Exato. volta e fala assim, porque aquele dente que você fez. Só que ela não foi em 4 retorno pós-operatório, por Exatamente. exemplo. Uhum. E aí, são 2 coisas que tem que fazer. Dica, hein? Dica. Anotar no prontuário e mandar, parece coisa de, Eu mando- dos incas e maias, um telegrama. Eu mando Ô, telegrama. Flávia, então, lá na clínica já aconteceu isso, eu já tive pacientes de estar fazendo provisório, é um negócio, todo dentista que estiver me escutando sabe. Às vezes você faz um provisório tão bonito, tão bem feito, e o rei da gambiarra, que às vezes o paciente fica pão durando para fazer logo a cerâmica, e ele fica, ao invés de ficar no máximo 30 dias com o provisório, fica 1 ano e meio, sei lá, quando volta tá com infiltração, perdeu raízes, Meu enfim, Deus do céu. acontece. Confe- E acontece- sempre que o paciente começa a faltar nas consultas ou abandonar aquilo no começo, eu sempre envio. Eu nunca mandei telegrama, a não ser quando eu já sei que o Eu sou a paciente é um rainha do pepino. telegrama. Mas a gente sempre manda uma mensagem falando pro paciente que ele tá sumido, que ele tem que saber da importância, dos riscos dele estar daquele jeito. Eu já tive paciente que fez cirurgia e não voltou para tirar os pontos, porque tirou os pontos em casa, Eu Que também. beleza. Eu também. né? Assim, a mensagem... Aí essa mensagem do Essa WhatsApp, se eu mensagem- anexar ela no prontuário, ela tem Sim, validade? anexar, mas aí, deixa eu te falar. Vamos falar assim, o cenário ideal. Uhum, Para você ter validade de prova de WhatsApp hoje, entendimento da jurisprudência, uhum. você precisa fazer uma ata notarial do WhatsApp. Então, você tem que ir ao Ah, cartório. você tem que ir no cartório. Que aí Ele vira um documento, isso, né? que aí o tabelião, ele vai certificar, porque ele tem fé pública, Uhum. que aquele WhatsApp é daquela pessoa. Porque, gente, hoje em dia, você Claro, falsificar um WhatsApp é claro. muito fácil. Aham. E a gente tem o tempo todo manipulação de mensagem. Por exemplo, paciente, quando vai juntar os links, os prints do WhatsApp No No processo, muda a sequência. ela muda a sequência, ou ela apaga a resposta do paciente, Aham, do médico, médico. né? Apaga só para ela, não fica aparecendo Aham. aquela Uhum. mensagem apagada. Então, ela manipula o conteúdo. Então, para ter validade Ela é um jurídica. advogado, né? Exato. Para ter validade jurídica, o WhatsApp ele precisa ser feita essa ata notarial. Isso a jurisprudência já aceitou como prova, Certo. Aham. tá? Então, printar o WhatsApp e levar para prontuário, ok. Eu acho que o telegrama é um documento formal. Parece Uhum. coisa dos incas e maias, então, né? é antigo. Eu não sei nem como faz mais pra mandar Não, telegrama. é muito fácil. Você entra no site dos Correios, tá Correios. lá, telegrama, e você Aham. coloca. E aquilo, você chega, recebe um AR, um aviso de recebimento que o paciente recebeu. Uhum. Entendeu? Então, é uma prova assim, não tem como, você avisou mesmo. Uhum. E isso, quando a gente fala de abandono de tratamento, a tese que a gente usa de defesa é culpa exclusiva do paciente. Uhum. Porque as pessoas acham que fazer procedimentos, tanto estéticos, até mesmo, vou fazer ali um negocinho no dentista, acha que é igual ir no cabeleireiro, pintar o cabelo, Uhum. fazer uma unha, fazer uma limpeza de pele. E não é. É um Saúde é outra e, coisa. o Outra pós- coisa sério, né? e a cirurgia não é só o procedimento cirúrgico. O pós-operatório pós-operatório. faz parte do todo o tratamento. Gente, o pós-operatório é mais importante do que o quase que a próprio cirurgia. Porque se o pós-operatório for mal feito, você perde tudo. Pode ser o melhor cirurgião, com o melhor Exato. equipamento, com tudo de bom. Exato. Flávia, no meu caso, eu opero muitas pacientes que moram fora do país, tá? E aí ela vem, faz a cirurgia, fica de 1 a 2 meses aqui no Brasil e ok. E aí a paciente volta pro seu país. E aí, de repente, tô com um pontinho inflamado. O que eu faço? O que Meu a senhora vai Deus. fazer por mim? Ué, eu tô aqui no Brasil, a paciente tá deixa eu nos te Estados falar. Unidos, como que Eu é falo isso? sempre isso. Vai pro A médico. escolha do paciente de vir para o Brasil fazer Aham. uma cirurgia é a escolha do paciente. Entendi.
né? Eu não tenho culpa eu acho que... Tá longe, tá nos Estados Unidos, como eu que eu vou fazer? incluiria no seu termo de consentimento o paciente que mora fora. Ah, Tá ciente que depois do retorno eu não consigo fazer um acompanhamento presencial, né? Exato. Colocar isso, porque é muito fácil. Uhum. Ela sai de onde ela mora, país que ela mora, vai vir operar aqui no Brasil. Ah, é mais barato, porque ela ganha em euro, dólar, sei lá, é mais barato. Tal. E aí, sabe o que acontece? Quando vem o processo, ela vem cobrar... Em euro. Não, ela vem cobrar o custo do deslocamento. Ué, mas ela que quis vir. Mas as pessoas também são abusadas. Deixa eu te contar, eu tô com um caso no escritório, que a mulher é de Teresina, que é quase morar fora. Pra chegar em Uberlândia, você tem que pegar quase 3 voos, né? Sim. Demora assim, sei lá, 12 horas, é uma confusão. E ela escolheu vir operar com essa médica, não sei porquê, se ela é daqui, não sei a razão. Mas quem escolheu foi ela. Ela foi até a médica, escolheu a médica. Entendi. Ela escolheu vir até aqui e ela teve uma complicação, assim, que estava prevista, estava no termo de consentimento, estava tudo. Ela teve essa complicação. Ela teve que ficar mais tempo do que ela previu. Ela saiu fora do controle agora, ela quer cobrar tudo da médica. Ela voltou lá para Teresina, sei lá para onde que é. Lá é Piauí, não sei se é Teresina bem especificamente. E agora ela quer que a médica pague para ela vir para Uberlândia, pague a estadia dela em Uberlândia, pague... Se responsabilize por tudo, né? E a parte do paciente não tem responsabilidade. O problema das pessoas é esse. Elas não têm responsabilidade das escolhas dela. Assinatura digital, ok. Então, eu tava falando sobre isso hoje, eu gravei até um vídeo falando do conteúdo. Tem que ver se tá registrado pelo ICP Brasil. Senão não tem validade nenhuma. Senão não tem validade jurídica. E mais. Por exemplo, eu uso o DocSign. Eu não sei se o DocSign ele tem. Provavelmente deve ter. Deve ter, porque ele é mas tem que ver isso, tá? É outra coisa. Tem que ter 2 testemunhas. Depende. Pra assinar. Eu acredito, assim, eu entendo que tanto o honorário de advocatício, porque nossa relação com o paciente, com o meu cliente, com vocês com o paciente, tem sigilo. Então, eu entendo que um contrato de prestação de serviço... Não tem que ter uma testemunha. Não tem que ter testemunha, porque você tá fazendo... Às vezes você não quer expor o paciente, né? Não quer se expor, às né? vezes o paciente não quer que ninguém saiba. Como é que ele vai levar uma testemunha? Aí você vai lá e chama seu secretária ou sua assistente para ser testemunha. Então, eu acredito que tem validade, e tem jurisprudência sobre isso, da não necessidade de testemunha nesse tipo de contrato, porque a nossa relação, tanto a minha quanto a de vocês, envolve o sigilo. Mas, deixa eu te falar sobre a assinatura eletrônica, assim, que eu tenho que sempre pensar no pior cenário, né? Na resolução do CRM, do CFM de termo de consentimento, não de contrato, do termo de consentimento, ou o CFM tá, porque assim, no Brasil a lei já nasce morta, né? As coisas acontecem e depois vem a lei. Ou eles não vão regulamentar isso, não vão falar sobre isso, porque na época não existia essa assinatura digital quando eles fizeram a resolução do termo de consentimento. O que é a resolução do termo de consentimento? Como que ele deve ser? O que ele tem que ter? Ele monta basicamente a estrutura do termo de consentimento, né? O que precisa ter um termo de consentimento. E ele não fala de assinatura digital. Então, quer dizer, tem uma brecha. Tem. Ô, Flávia, uma coisa que... O sentimento que me dá nesses 25 anos é que parece que a medicina está se tornando uma terra de ninguém. Então, eu vejo dermatologistas fazendo abdominoplastia com curso de final de semana, fazendo dorsoplastia com curso de final de semana e pior, cursos ministrados por cirurgiões plásticos que fizeram 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, especialização. Porque agora todo mundo quer vender curso. Ué. E aí, assim, o que eu vejo... E aí, além disso, dos próprios médicos fazendo procedimentos que eles não estão capacitados, assim, tempo de formação para fazer, outras especialidades. Agora, biomédico pode fazer botox, pode fazer preenchimento. Isso Que é aula de polêmico, anatomia né? que biomédico teve. Então, o que você acha Os em relação... farmacêuticos que podiam prescrever até um dia desse para trás. Pois é. E o que você acha desse cenário do posicionamento dos... Não sei se eu estou entrando num assunto muito polêmico, do Conselho Federal de Medicina. Parece que o Conselho Federal de Medicina está perdendo a força, inclusive... Para os dentistas. Para os dentistas. O CRO falou, ó, podem fazer cirurgia de face. Eu achei isso too much. Então, apesar de ser que você acha dentista. como advogada em relação como a isso? advogada, eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? O posicionamento dos farmacêuticos, para mim... Foi excepcional.
assim, não tem conversa. É. Ele entende de remédio, mas ele sabe dar Não, diagnóstico. e outra, como que ele prescreve? Ele não sabe se a pessoa tem aquilo mesmo. Exato. Pode estar passando um Ele medicamento. pode entender do medicamento, É. mas ele não entende diagnóstico, ele não Da tem fisiopatologia condição, ele do não tem corpo, condição. né? Não, e se o paciente está tomando uma outra medicação que pode bater ou trazer um problema com a A questão Até aí ele entende, porque ele entende ele interação entende da bater, medicamentosa. da- Mas ele vai perguntar pro paciente na farmácia, no balcão, É, o que você Exato. toma? Não, na verdade, vai. ele teria que ter um. Deveria. Na verdade, toda farmácia tem um consultóriozinho, sabia? É Sei. obrigatório Aham. pela vigilância. E seria ali que ele ia Uhum. fazer a consulta. Ah, tá, Aham. entendi. Só que não é assim. Como é que, por exemplo, ele chega lá, um paciente está com síndrome do pânico. Aí o paciente fala, eu tô ansioso. Aí dá um remédio. Eu não sou psiquiatra, meu irmão é, né? Uhum. Mas eu não sou psiquiatra, dá um remédio que não é para síndrome do pânico, é para outra coisa. Aí Uhum. vai gatilho para outra coisa. Aí Aham. o paciente vai lá e suicida. É, Uhum. Qual que é a muito sério. responsabilidade? É muito Tá? sério. Então, eu acho que cada um do seu quadrado. Eu entendo que os dentistas estudam a face mais tempo que os médicos. Aham. E aí, certos procedimentos, eu não acho que tem problema fazer. Mas uma cirurgia, o ambiente... É, tem que É. ser mais hospitalar. né? É. E aí, sei lá. E aí, sabe o que me preocupa, Naila? Não é Aham. fazer. É se tiver uma complicação, quem que vai tratar? Isso É. o Dr. Bozola sempre falava. Operar, Todo muita mundo gente opera. sabe. Macaco sem ensinar, ele vai saber É. operar. Agora, tratar a intercorrência, É essa isso, que mas separa os homens dos meninos. Eu acredito que tem profissionais competentes e muito bons em todas as áreas. A gente não pode generalizar e separar por segmentos, né? Tem dentistas que são super seguros, que sabem tratar complicações, que não tem só um curso de final de semana e que fazem procedimentos mais Mas invasivos. Mas o problema é esse. O problema é que a gente sempre vai ter essa régua da generalização, porque a gente tem muito mais gente despreparada do Sim. que gente preparada, Sim. né? E aí, tem que pôr uma regra, tem que ter um limite. Mas também não tem nenhum órgão que fiscalize essa quantidade de curso Não. preparatório, que Não, todo, não tem. todo dia tem um Na aberto. verdade, o CFM, ele tem regras, assim, super severas em relação às especialidades, Uhum. né? Você tem que fazer prova de título de especialista. Eles fizeram uma tríade, né? Que é a Uhum. MB, o MEC e o CFM. Uhum. E ali eles estabelecem, são 50 e poucas especialidades. Você não Uhum. pode inventar. Então, por exemplo, não existe medicina integrativa. É, Uhum. não tem. Não existe. Nem odontologia biológica. Não, você pode querer fazer uma medicina integrativa, você pode querer integrar. Eu acho que, inclusive, é um olhar interessante, porque as Aham. pessoas ficam super especialistas no olho esquerdo. E Aham. nunca mais E não consegue olha o o paciente contexto. Todo. No contexto. Eu acho isso interessantíssimo. Só que essa especialidade, eu tenho que falar que essa especialidade não existe. Uhum. Não existe medicina estética, não existe medicina quântica. Isso não Aham. existe. Uhum. Então, eles são super rigorosos em relação a isso. Acontece que a fiscalização, ela é uma roleta russa, Uhum. né? Então, o CFM, ele não consegue fiscalizar de ofício todos os médicos. Vez ou outra, você pode estar lá postando um tanto de coisa de infração ética E ninguém te pegar. e ninguém te pegar. E você vai aposentar e ninguém vai te pegar. Como? Pode acontecer no meu caso. E aí, se pegar uma vez, Naila, Acabou. acabou. Eu tô com um cliente que tem Perseguição. 5 processos de violação da resolução de Verdade. publicidade. Uhum. O que você acha que vai acontecer com ele? Vai ser caçado. Provavelmente. Uhum. Não é caçado por... Sabe que eu adoro? É. O cliente que vira pra mim e fala assim, não, doutora, isso não dá nada, não. Uhum. A primeira turma de tricologia que eu fui dar aula, né? Uhum. Na BWS, a menina chegou, uma aluna lá chegou atrasadíssima Uhum. pra minha aula. Que, obviamente, ela não precisa disso, É, né? Sentou na minha frente Todo ainda. mundo faz. Exato. Chegou atrasado e sentou na janelinha ainda. Ela sentou na minha frente. E eu lá já, com 1h e tanto de aula, falando sobre isso, ela olhou pra mim e falou assim, mas isso não dá nada, não. Gente, Não Aí você vai. respondeu ela com o seu caso bizarro. É, assim, ó, não amiga. precisei. Porque Deus é maravilhoso, né? No mesma hora, assim, na hora do intervalo, eu recebo de uma cliente que é tricologista, Uma. que é RT de uma clínica de tricologia. O dono não é tricologista, o dono não é Aham. médico. É só investidor. Ela é RT. Ela ia responder um processo do Ministério Público, crime contra o consumidor. Porque as fotos de antes e depois lá era careca cabeludo, careca cabeludo, careca cabeludo. E um ex-careca Aham. cabeludo que tava ficando careca de novo, porque ele tem alopecia Aham. androgenética, que é uma doença, Uhum. né? Porque não é pra sempre, faz o transplante é pra sempre. Foi no Ministério Público, denunciou a clínica. Propaganda enganosa. Isso é crime contra o consumidor. É um crime. Eu falei Olha, pra tá Roberta, vendo? tem pessoas... Aí eu só mostrei pra ela. Falei, olha aqui, não Não dá nada, não. É.
Falei pra Roberta, tem pessoas que fotografam o antes da paciente com o iPhone 8 e o depois com o iPhone 16 Pro. Pensa bem, gente, onde vamos parar? Não, olha, como é que o povo usasse a criatividade pro bem, eu acho que a gente ia estar em outro patamar. O ser humano, ele é assim, ele é um ser humano, o ser humano é um ser incrível. Só que a gente usa as coisas. Mas hoje, Flávio, o cliente, paciente, É difícil. ele procura o profissional pelo Instagram dele. Sim, eu sei. Na Páginas minha, amarelas. na minha época, o que valorizava um médico era a quantidade de diplomas que você tinha pendurado na sua parede. Sim. Hoje, os médicos são valorizados se ele tá de Porsche, se ele tá fazendo É uma viagem inversão de pra, valores pra muito Capri, grande, né? entendeu? É isso. E outra. E eu vou te falar uma coisa: os conselheiros do CFM são esses caras do diploma. Aham. Porque nas discussões lá, inúmeras discussões da resolução nova de publicidade médica, que era uma resolução que precisava mudar. Aham. Pra mim ainda não tá ideal, ela é contraditória, eu não sei como é que eles vão decidir, mas um virou e falou, eu participei de algumas audiências, um virou e falou assim, gente, medicina é boca a boca. Como, gente? Não é mais. Hoje- Hoje não é mais. Né? Eu entendo que tem que ter um limite, a gente tem Uhum. que ter uma regulamentação, não das redes sociais, Uhum, mas da profissão. sim. Porque a gente lida com. Eu também lido com Uhum. sigilo. Vocês lidam com dados sensíveis. É que as coisas foram Aham. mudando, o posicionamento foi mudando A e a lei- lei não. A lei nasce Não morta, acompanhou. gente. É. A lei vem depois que o problema acontece. Aí o que acontece? Quem vai decidir? Os juízes. Uhum. Aí um juiz entende uma coisa. O outro outro entende entende outra. Entende outra. No próprio Tribunal de Minas Gerais, a gente tem divergência de entendimento. Da mesma coisa. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho jurisprudência tanto favorável para o meu cliente, como eu Como tenho desfavorável. desfavorável. Ô, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai lá, faz tudo bonitinho, o paciente assina o termo do consentimento, tem alguma situação que ele ainda pode te processar? Poder ele pode, porque o Ele direito de ação é um Ele é um direito direito- do Sim, ser mas humano. assim, que fica mais fácil, que existe uma fragilidade nisso ou não? Se tá assinado o termo, O que tem depende sempre. do caso. Tudo depende, porque, assim, uma coisa que advogado é criativo, né? É. Uhum. Então, ele virar e falar assim, ele inventar uma tese, ou falar assim, o termo de consentimento é genérico. Sim. O termo de consentimento, ela não leu, porque ela assinou deitada na cadeira do dentista. Ou fala Ela- que as ela foi palavras são difíceis de ter pressionada, entendimento, assinada. né? Assim, pra você ter ideia. Tudo pode ser Eu escutei desculpa te cortar. Eu escutei uma vez de um advogado e falou assim: tudo é contestável. Qualquer contrato é contestável. É. Entendeu? A gente tem, é isso. A gente vive num país litigante. O Brasil é um país que tem muito processo. De tudo. Tudo as pessoas processam. E a Uhum. gente tem uma cultura que foi enraizada na nossa cabeça que nós só temos direitos. Uhum. Nós não temos deveres, obrigações, porque nós somos ensinados a descumprir a lei, Uhum. né? Você dá uma sonegadinha ali, você Dá faz uma um negocinho multazinha, ali, um você papelzinho. faz ali, você entendeu? O É brasileiro uma mentalidade. é né? mentalidade. O brasileiro foi ensinado a isso. Então, o que vai acontecer? Um país Se a pessoa tiver Eu má fa- fé, ela vai fazer o que ela quiser. Exato. Má fé, ou ela achar que ela tá no direito. Porque, Uhum. assim, nem todo processo, nem todo erro médico vira processo. Uhum. E nem todo processo é erro médico. Uhum. Sim. Porque o paciente não precisa achar que, na verdade, ele acha que intercorrência é erro. Uhum. Uhum. Que a intercorrência não pode acontecer. Se você Mas- não quer ter intercorrência, não saia de casa e não Não, faça nada. não, Porque a numa partir do bolha. momento que você se sujeitar a fazer qualquer procedimento, tem uma É consequência isso que que eu tô pode te dar certo ou falando. pode dar A errado. pessoa vai no cabeleireiro, ela vai para fazer uma cirurgia plástica, igual ela vai no cabeleireiro. É. E ela tá fazendo um procedimento cirúrgico, ela vai tomar uma anestesia, ela vai ser aberta. É. Ela tá correndo risco. E qualquer procedimento você pode ter. Só não tem problema, intercorrência, quem não faz. É a Por mais máxima da prudente que plástica. você seja. Só não tem intercorrência que não opera. Exato. Agora, É estatístico, né? é estatístico. Agora, e os falsos médicos, né? Ah. Porque o Instagram tá vendendo muito falso médico, gente. Recentemente eu fiquei abismada com a história da menina que se fazia de neurologista pediátrica em Manaus. Gente, uma criança. E a gente vai ter isso muito, né? Aham. Me preocupa com os vídeos de IA, com Aham. que, eu vi um vídeo. Uhum. É. Hoje em dia, você fala, eu vi o vídeo, É. como é que nós vamos fazer? Então, assim, isso já é um papel do CFM, né? Aham. O CFM, ele vai ter que mudar as formas de atuação, de fiscalização.
ele vai ter, assim, é polêmico, eu vou falar, mas hoje ele é um órgão punitivo pro médico, sabe? Eu tenho visto algumas atitudes, por exemplo, que foi, assim, maravilhoso, que viralizou, inclusive, pelo menos, assim, no meu meio, né? Que foi do CREMESP ter manifestado em relação aos médicos que eram incomodados por vereadores, deputados, sabe? E aí eles manifestando e falaram, não deixa, porque vocês estão no ambiente de trabalho de vocês, e isso é invasão de privacidade, de imagem, tudo. E assim, fez barulho, manifestaram. Então, isso é uma coisa que vai ter que começar a fazer. Eles vão ter que se posicionar mais, sabe? E eu acho que depende de vocês, médicos, atuantes, a também se interessarem em virar conselheiros, né? Eu, pessoalmente, como cirurgiã plástica, eu tenho um embate muito grande com o pessoal do meu marketing. Porque eles querem que eu coloque antes e depois. Doutora, isso tem que colocar. Naila, eu fico muito incomodada. Eu, vez ou outra, eu ponho um negóciozinho ali a cá, de tanto que eles apurrinham. Mas, assim, me incomoda demais. Porque como que, assim, ficar expondo, né? Um peito, uma bunda, enfim. Que são partes mais íntimas. Você fazer depois de um sorriso, de um rosto, é diferente, Eu penso que o paciente, ele tem que entender a minha expertise no meu falar, no meu comunicar no Instagram, e se ele quer ver um resultado, que ele venha no meu consultório. E aí no consultório eu mostro, né? Só que no marketing é uma briga sem lei, né? É uma briga sem lei. E, na verdade, o antes e depois ele é permitido, mas ele tem regras, né? Então, partes íntimas jamais seria, não, né? isso não pode. Precisa de autorização do paciente por escrito e apartado do termo de consentimento. Precisa também. Isso tem um termo de uso de imagem separado. Isso é um item hoje essencial. Né? Se a gente fosse colocar assim 3 pilares que uma clínica ou um consultório de médico, de dentista não pode ficar sem: um prontuário bem feito, termo de consentimento e o termo de uso de imagem. Eu acho que esses 3 é bem assim básico. Se você não tem, liga pra Flávia. E outra coisa, ele tem que ter um caráter informativo e não dar uma sensação de que você está prometendo o resultado. Então, eles falam para você mesclar postagens de antes e depois com sucesso. E o que deu errado o que deu errado. Então, na legenda, escreve o que pode ter de intercorrência. Esse procedimento aqui foi uma mama, foi bem sucedido, mas ela poderia ter tido isso. Queloide, enfim. Escrever alguma que coisa. Que ninguém faz, né? Não. Porque ninguém quer falar do insucesso. Ninguém quer vender o feio. Não, porque o feio não vende. Não. Se você fizer uma publicidade falando da consequência que ela tem, a pessoa não vai comprar. Se eu for tomar um remédio lendo a bula, eu não vou querer tomar. Outro dia o médico virou pra mim e falou assim: Flávia, é complicado esses termos que você me mandou, né? Porque se o paciente for ler e assinar, ele não vai querer fazer a cirurgia. Falei, doutor, mas e se acontece alguma coisa, por exemplo? Lipoaspiração. Tem que ter lá. Intercorrência, morte. Se ela embolizar, vai morrer. É culpa da médica? Não. Ela morre. E pode embolizar. Qualquer uma, você, eu, qualquer pessoa. E a gente faz isso. Aí teve um dia que... Eu não quero saber dessa posa. Outro dia não, né? Quando eu tava fazendo minha pós-graduação em Direito Médico, eu tenho um professor que trabalha comigo, ele é meu perito lá no escritório do Dr. Sami. E ele virou eu falei assim, doutor Sam, mas assim, o que o médico pode fazer para evitar embolia, né? O que o paciente pode fazer, o médico pode fazer para evitar? Rezar. Ele, não fazer a cirurgia. Não fazer lipo. Simplesmente. Tem hora que a ignorância é ótima, maravilhoso. Então, mas infelizmente tem que pôr, você sabe por quê? Sim, porque com certeza. Eu tenho um caso que o marido falou, se eu soubesse que a esposa morreu. Deixou o filho pequeno, muito triste a história. A médica ficou assim, transtornada, coitada. Mas ela não podia fazer nada. Claro. Ela falou, o marido ganhou, eles ganharam a ação por essa frase do marido. Se eu soubesse que minha mulher estava correndo risco de morte, eu não teria deixado ela fazer coisa. E não estava no foi termo. Uma escolha, não estava no termo. Aí eu ainda tentando argumentar que foi uma escolha dela, que ele avisou em consultório. Só que no termo não estava. E a médica no prontuário colocou que ela estava acompanhando todas as consultas com o marido. Então pronto. Acabou minha tese.
Ela foi condenada por negligência de informação. Não foi nem do procedimento. Ela deixou de prestar aquela informação. Diz ela jura de pé junto que falou no consultório, né? Nesse Mas caso, aí o Cláudio uma teria palavra contra a ajudado. outra também, né? O Cláudio poderia ter ajudado. Poderia. Porque você tem a transcrição da consulta. conversa. Mas é tenso. Flávia, agora, vamos falar um pouquinho com você. Além de tudo isso, Vamos... eu adorei a empresária do campo. E gastronômica. Não, Mas gente, é muito eclética, É né? muito CNPJ para todos os lados. é. Você é super ativa e é por isso que você está aqui, porque sua mente é inquieta em Nossa. todos os sentidos. Por isso que você é minha amiga há tantos anos e que a gente dá tão certo. E uma empreendedora brasileira, que você está sempre falando, ele é muito real. É. Fala para mim. Não, porque eu vivo realidades, né? Então, a gente vive realidades. Eu não gosto, assim, eu acho que a gente escolhe o que é que posta nas redes sociais, mas assim, a gente precisa deixar de romantizar algumas situações, sabe? Porque realmente é muito difícil você, apesar da gente internamente saber que a pessoa tá ali postando só o que ela quer, a gente falar um pouco de realidade, trazer um pouco, aproximar um pouco aquela dor que você tem dentro de casa, Sim. né, dos outros. De na hora que a gente pega para viajar e o Cê- filho fica e o chorando filho- em casa. Você conecta Aquela ali. culpa que E dá. assim, e aquilo, pra mim, por exemplo, que tô postando, todas as vezes que eu compartilho, eu tenho tantas mensagens que me deixam aliviada, sabe? Acalentada. A última que aconteceu, a gente tinha acabado de chegar de viagem, né, de Nova York, e eu já tinha que ir pra São Paulo na mesma semana fazer uma palestra. E eu fui pra Nova York sem ela, a gente viajou, né, só as amigas. E aí, já logo em seguida eu já tinha aquilo, ela desenhou no meu coração. E gente, eu cheguei no aeroporto, eu falei, esse avião vai que você cair. mandou uma mensagem. Ai, Esse avião, vai acontecer alguma coisa, eu tensa e tal, não sei o quê. Falei, eu vou compartilhar. E aí, uma pessoa mandou, ela tem filhos grandes já, adolescentes, uma já nem mora com ela, tá estudando em São Paulo, ela falou assim, ela vai lembrar de outras coisas, você vai ser inspiração pra ela. Ela falou tanta coisa bonita pra mim, que aquilo me deu uma paz, né? uma paz, que eu tava muito angustiada. Eu viajo muito a trabalho, mas essa vez em especial foi muito Mais apertado. difícil. Todo mundo fala que vai melhorar, né? Aham. Na verdade, piora, porque eles vão criando consciência. É. Quando a Estela era bebê, eu acho que ela não tinha noção do tempo, do espaço, e era mais fácil. Sente, mas parece que fica ali, né? É. Agora eles já falam, né? Não, eles verbalizam, né? Você tá demorando, E você mamãe tem volta tempo logo. de qualidade com ela? Como que você aproveita o seu tempo de qualidade com a sua filha? Eu vou ser bem sincera, eu não sou uma pessoa que é um exemplo de Aham. tempo. Eu vou fazendo encaixes. Aham. Eu sou da Vai teoria do equilibrando os pratinho. pratinhos. Tem Aham. hora que o pratinho lá do escritório tá arrebentado no chão. Aham. Tem hora que lá de casa tá arrebentado no chão. Casamento, amizade, encontrar com uma... Aham. Cada hora é um. Mas assim, a gente vai achando as soluções nas dores, né? Aham. Então ali eu percebo que ela tá tendo umas reações Diferentes, agressivas. Aí me chama atenção, eu vou lá, Acolhe. acolho, fico. Eu tenho uma organização, agenda, né? A Andréia, Aham. nossa Mentora, mentora que maravilhosa. já esteve aqui no nosso podcast. Exato. Andréia maravilhosa me ensinou ter agenda, que a Aham. nossa cabeça não é agenda. Não. E a agenda ajuda muito, porque ali você sabe controlar se você tem meia hora, 40 minutos, 1 hora. Então, assim, eu faço questão de levar nas atividades. E no tempo que você tá, que a gente tá, estar presente, né? De ter conexões. Não é que seja meia hora. Mas ninguém dá conta de tudo. Não. Mas a gente tem certeza que dá pra ser bem-sucedido, ser mãe, ser esposa, ser tudo que a gente é. Porque perfeito ninguém é. Nem a mãe que não trabalha é. Não, eu A tenho mãe, certeza. às vezes, que fica em casa, eu tenho certeza às que vezes tá deixa eu te falhando falar, tanto quanto. Enfim. A mãe que tá em casa, eu fiquei doente, né? E fiquei em casa. Deu uma surtada. Gente, e eu acho que é escolher o difícil. Sim, Aham. é o Trabalhar perfil também, é difícil, né? Trabalhar fora sendo mãe é difícil. E ficar em casa também deve ser né? difícil. Com certeza. Então você tem que escolher o difícil que te faz Feliz. mais confortável. Mas assim, na tua rotina doida, o fato, aquela coisa assim, de você sentar, fazer uma tarefa com a Helena, Com a com a Estela. Estela. Na Você verdade. chama sua filha de Helena. Pois é. Eu professando outra filha na sua vida. Não. hein? Eu não tenho tempo. 5 CNPJs, um menino e um cachorro, não dá.
a escola da Estela não tem tarefa, Naila. Olha, sério? Sério. Coisa Nossa, boa. que maravilha! Eles têm uma cultura de não ter tarefa, porque a criança tá em casa, ela tem que ficar em casa. Nossa, legal. Então, eles têm um horário até diferenciado para fazer tarefas na escola. Qual que é a escola da Estela? Chama São Lambert. Ah, É que muito legal, ela é bilíngue, eu adoro a escola dela. Que bacana. Então, a escola da Estela não tem tarefa, mas uma coisa... E eu tenho muita dificuldade de brincar. Porque eu também tenho. Eu gosto de sair pra ir pro parque, de andar de bicicleta, mas sentar e brincar... A criatividade, a brincadeira, assim, meu marido é ótimo nesse sentido. Ele faz barulho, eu ataquei o tubarão. Não, eu vou falar uma coisa, você ainda teria que brincar de boneca, né? Eu tenho que brincar de luta. É. Eu tomo chute, eu murro, e o pior é que eu brinco de luta. Eu não tenho paciência. E, assim, às vezes eu vejo ela brincar de boneca, ela fala que a boneca é igual, eu falo com ela, né? Vocês prestem atenção. Mas assim, sabe o que eu achei outro dia? Duas coisas. Jogos, então tem regra, né? Tem começo, meio e fim, tem regra, jogo de memória. Gostoso. Eu adoro Uno, eu ensinei ela a jogar Uno. Apesar de até as regras dela ali, às vezes. E aquele Bob Good, gente, aquilo é O que é o Bob Good? É um caderninho, tá viralizado. Ai, meu Eu odeio Deus. coisas viralizadas, me irrita. Só Esse é bom. que esse é legal. É um caderninho. Não sei por que viralizou. Alguém deve ter postado no TikTok e o negócio virou um negócio. E ele vem com umas canetinhas e é gostoso colorir. Entendi. É aquele negócio que tinha um monte de mãe colorida esses Isso. dias? Ah, tá. Entendi. Então Eu eu tenho o meu caderninho, ela tem o dela, a gente senta. E ali a gente troca ideia, conversa. Entendeu? E a história dos 5 CNPJs? Ai, gente. Conta um pouquinho como foi surgindo. Porque o primeiro foi de advogada, né? Você Foi meio natural. Você teve o seu avô, que foi uma inspiração muito grande para você Exato. pro direito, né? É. E os outros CNPJs? Depois- O que te esperou? Dinheiro. Gente, eu gosto de dinheiro. Dinheiro, viagem, comida boa, bebida boa, coisa boa, isso. Mas cada um tem uma historinha, né? A corretora de seguros foi meio que natural do processo de trabalhar com responsabilidade civil médica e cansar de ver corretor fazendo coisa errada, né? Então, É uma dor que você viu no meio do seu mercado. exato. Ela é meio que... Ela alimenta meu escritório alimenta ela de uma forma muito justa e honesta pro cliente, né? Então, assim, a gente não vende um produto que não é pra você. Eu não vou vender um produto pra Naila que eu te falei, inclusive, na viagem. Naila, para de pagar seu seguro de vida. Pra quê? Né? Enfim. Então, é isso. Outro dia eu falei pra uma cliente, não faz. Eu apresentei 2 produtos pra ela. Um era o dobro do preço, eu ia ganhar o dobro da comissão. Isso é ótimo pra mim. Mas eu falei pra ela, olha, investe aqui, porque você tem uma filha de 1 ano e meio. Então, é isso. A corretora foi meio que esse caminho natural. Aí veio o Aras, né? O Aras veio do Gustavo, mas você colocou a Incorporei, né, pitada gente? profissional nele, fez o negócio virar aluguel de tudo, entrou um negócio. O Aras tem seu charme, né? O lindo. Aras, na verdade, é um sonho do Gustavo, meu marido. Ele é louco com cavalo. Eu acho os cavalos lindos lá na Bem longe. Bahia. Todos assim, olhando pra mim. Eu acho eles bonitos. Eu queria ter mais, assim, mas eu tenho medo. Eu não fui uma criança criada em fazenda. Nunca tive. Eu sempre fui da cidade. Então, o que eu fiz? Você foi em Nova York, Canadá. É isso. O que eu fiz? Eu fiz de lá um ambiente, primeiro, para eu manter, assim, né, meu casamento, minha família, e pra Estela. É um refúgio pra vocês, pra Estela e pra vocês também. E a Estela tem esse contato, porque, assim, é bom. Gente, ela brinca de Mas, barco. sim. mas do refúgio, ela monetizou o É refúgio. claro, porque dá uma despesa do cão, gente. Gente, deixa eu te falar, cavalo... Fazenda, Aras, essas coisas, É fazendo, despesa sem devia fim. chamar fazendo, né? Porque é exatamente. sempre uma cerca, caiu o Não negócio. para. Não para. Já estamos inventando outra moda lá, viu? Então, assim, e aí eu falei, gente, isso aqui tem que dar dinheiro, porque tá improdutivo. Ficava pensando. E o Gustavo tem o amor pelo cavalo. E ele monetizou lá as baias e tudo O cuidado mais. com os animais. Porque é muito perto da cidade e tudo mais. E É aí prático pra quem quer também ter o animal quem ali, quer ter né? só o animal e não Lógico. tem a fazenda, ou tem fazenda lá no Então vocês Pará. alugam pra pessoas Sim, colocarem. as pessoas podem deixar os animais sobre os cuidados do Aras, é muito Isso, legal. isso, é o aluguel da pai, igual você aluga um apartamento. E aí eu vi que ele me mostra lá com os números que é melhor do que você comprar apartamento e pôr pra alugar. Uhum. É muito melhor, porque tá tudo ali, né? Entendi. E aí uma coisa que eu quis fazer foi que, como eu não gosto do animal, é fazer a casa ser um lugar de aconchego, De e, conforto, assim, né? e o bonito me encanta. Então eu queria decorada, porque todo mundo tem fazenda e fala assim, o sofá quebra, leva pra fazenda. Ah, é verdade. Os pratos lascados, vai pra fazenda. E eu falava que gente, Não, pra que isso, né? aliás, lá em casa é o contrário. Tudo que é melhor meu tá no Aras.
Lá em casa... Que é o momento do seu lazer, né? Exato. Então, minhas mesas postas estão no Aras, minhas louças melhores estão no Aras. E eu quis fazer um ambiente. Então, ainda falta. Agora a gente vai terminando, vai fazendo, né? Devagar e Primeiro tal. começa, depois melhora. Exato. E o Aras foi isso. O Aras foi... E agora vocês alugam Aras para eventos também. A gente fez alguns eventos aí, né? E assim, vamos ter mais, vai ter 2 eventos agora. E vamos para isso, sabe? Porque é muito próximo da cidade e eu acho que as pessoas sentem falta de um local que conecta com a natureza, assim, né? É até meio lúdico. E o terceiro CNPJ? O quarto, né? Quarto, né? Peraí, como é que é? Não, Tem direito, responsabilidade, Aras. A corretora, o Aras, aí veio o restaurante, o Fornelli. Gente, a gente trabalha com problema. Você é médica, você ainda trabalha com um pouco de sonho, a pessoa, você também, com beleza, estética, então vocês acabam deixando o paciente feliz. E eu não, o médico chega lá pra mim, ele tá triste, arrasado. Arrasado. Igual outro dia eu fui numa festa da Unimed, né? Aí o médico virou pra mim, eu falei, nossa, tá sumida. Ele falou, graças a Deus. Tipo, eu não quero te ver, eu não quero precisar de você. Eu falei, nossa, mas é verdade. Você é uma pessoa assim, mas é verdade. Aí o Fornelli foi uma conjuntura de coisas, a gente tinha um bar e aí... no mesmo local, e aí surgiu a oportunidade de ir pra Zona Sul, que é um local super gostoso. O restaurante é maravilhoso. E aí, vamos unir aqui o bar com o restaurante, vamos, e fomos. E assim, tá sendo uma experiência, primeiro, gente, eu preciso explicar, eu não trabalho no operacional do Fornelli. Sim, senão você não dá conta, né? Eu não faço investidora. Eu sou investidora, e é óbvio, a gente tem uma relação muito boa com o Tadeu e a Renata, que são os nossos sócios, e é leve, né? Então, precisa fazer alguma coisa aqui, o que vocês acham? A gente dá um palpite. E outra, eu sinto que eu e o Gustavo, principalmente eu, que gosto de viajar, conhecer restaurante... Você traz informações. E eu acho que o Tadeu e a Renata, como eles estão imersos há muitos anos no Fornelli, eles perderam um pouco da noção do consumo, do consumidor, assim, da visão do traz uma visão diferente, né? Eles vêm com toda a parte técnica, que eles são excepcionais. Tadeu, ele me irrita a viagem dele de comida. Tem hora que ele fala um negócio assim, Tadeu, isso não vai ficar bom, ele come. Vai ficar maravilhoso, ele cozinha demais. E você traz a experiência do cliente, o que tem de gostoso. E aí, acaba que você consegue imaginar que cada um conecta com o outro no CNPJ? Sim. Porque, assim, a gente faz reuniões lá no Fornelli, a gente leva coisas pro Fornelli, enfim, eu tenho parceiros que acabam... O Fornelli faz coisas no Aras quando tem eventos, O Fornelli faz coisas no Aras e acabo chamando meus clientes, até para ter um momento de descontração, né? Alguma coisa assim. E tem outras ideias aí. E o quinto é Alex Med. Isso é verdade. Alex Med veio de... nós somos 5 sócios. Então, assim, imagina, é uma doideira. São 5 advogados, eu sou corretora, gente do mercado de seguro, de responsabilidade civil, do direito médico, e a gente está fazendo um trabalho muito legal para atender o médico em todos os pontos, para os profissionais de saúde em geral, né? Então, não é só responsabilidade civil, a gente também fala de publicidade, a gente tem equiparação hospitalar, questão de INSS, então é um produto, assim, completo, amplo. E aí, vocês vão ouvir falar dele daqui a um tempo. Nós já tivemos o spoiler ele tá em construção, assim, mas ele tem algumas coisas que a gente já atua. E é isso. E eles todos conectam, né? Imagina, Alex médico, escritório, tudo. E como você cuida da saúde? Porque a Flávia é linda, né? Gente, filho, modelo, né? Que hora que você encaixa a tua atividade 6 da manhã, física? né? A Flávia também é da Mesmo madrugada. quando tá em São Paulo, defendendo o processo, dando aula da BWS? Tem que ser, eu vou 6 da manhã. Quando eu vou pra São Paulo, eu fico na casa da Marina, que é minha amiga, todo mundo já sabe, né? Que a gente troca ali pra caramba. E ela também vai pra academia, eu vou com ela, a gente marca e tal. Tem dia que, obviamente, não dá. Acontece de não dá, tem um voo pra pegar, tem horário de coisa. Em São Paulo, principalmente, você tem que ter um deslocamento ali de 1 hora. Mas no geral, você consegue manter super bem. Mas no geral... só ter agenda, não agenda. E 6 da manhã... Compromisso também. E 6 da manhã, gente, antes eu ia em outros horários. Mas 6 da manhã é um horário meu. Tá vendo? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Porque essa pergunta não pode faltar nesse podcast. Como que é que você faz para quietar sua mente?
Porque a gente precisa. Eu durmo pouco. Eu deveria dormir mais, eu acho. Assim, eu sempre fui ruim de sono desde criança. Minha mãe fala, tal, e eu acho que é muito pensamento mesmo. É que a gente fica pensando tanto antes de dormir que não dorme. Mas a André também me ensinou a escrever o caderninho, né? Na hora que antes de dormir? Se vem alguma coisa ali que você tá escreve. incomodada, você escreve, porque aí você tira, você transfere pro papel e dá uma Eu gosto de quietada. canelinha, eu tenho. Na verdade, hoje eu tô muito tecnológica. O iPad. Esse menino aqui, Que é o meu primeiro filho maior. inclusive, vou te dar uma missão. Se eu morrer, você queima ele, tá? Queima, pode deixar. Porque aqui, minha filha, tem meus pensamentos Queima, doidos. pode deixar. Tem meus pensamentos doidos, tem minhas orações, tem meus insights, tem... Tudo no bloco de notas, tá aí. Eu tenho um aplicativo, chama Notability, ele tá aqui, agenda, e-mail, Word, então... É isso, eu acordo de madrugada. E assim, vai pro iPad. eu rezo, eu leio e assim, depois eu vou malhar. E aquele momento é um horário meu, comigo, Você sozinha. tá escreve fazendo suas algo por orações? você também, né? Você escreve suas orações no Eu iPad? direciono elas, algumas coisas, ou alguma coisa que vem, né? Assim, que às vezes a gente sonha, vem alguma coisa, aí eu escrevo pra não esquecer. Que a gente esquece. Tem que anotar. E é tão fantástico isso. Minha mãe faleceu há 2 anos e eu peguei a Bíblia dela, presenteei a Bíblia dela para minha tia. Só que a hora que eu fui folhear, abrir, tinha uma listinha de orações da minha mãe, né? Nossa, eu tenho várias cartas para Deus. E o tanto que é bom você abrir depois. É bonitinho Sabe? demais. Gente, eu fui atendida em tantos pontos. Como Deus é bom. Eu ouvi outro dia um corte que eu achei interessantíssimo e eu comecei a fazer ontem. Outro dia até uma amiga minha falou assim, mas começar na sexta, gente? Começa. Todo dia é dia de começar. Comecei ontem. Ela é uma mulher, eu esqueci, depois eu até mando pra vocês o vídeo que eu salvei. Ela falou pra não sei quantos dias, eu anotei também, você escrever 3, 4 folhas do que vem na sua cabeça. É o brainstorm. Qualquer coisa. Pode ser louco, tal, você vai escrevendo, e que dali vai sair coisas interessantes, vai tirar coisa do seu coração. E assim, então eu acho que o ato da escrita é literalmente aquilo. Você tira de você, ou tira do coração, né? E põe no papel pra ou você ficar livre daquilo, né? Que é as cartas que a gente escreve, que a Andréia também ensina, né? Devolve a vida de todo mundo pra todo mundo. Pra todo mundo. E assim, eu tenho até medo de... É por isso que eu falei. Eu queimo, pode deixar. Joga, assim... Põe fogo na fogueira. Manda aquela nuvem negra que ninguém vai achar. Só os hackers, assim, deixa. Ô, Flávia, e uma outra questão. Você é super ativa, né? Como a sua família, porque geralmente mãe tem muito disso, né? Calma, filha, você tá fazendo... Respira, né? Como que não, minha mãe não faz isso comigo, não. Acha que eu tô fazendo pouco, eu acho. Isso é bom, então. Nossa, e Gustavo, no meio disso, te apoia? Porque o Gustavo é mais tranquilo, né? Ele tem que me apoiar, né? Primeiro, ele não tem muita opção. Mas tem hora que ele me pede pra parar um pouco. Calma. É porque a gente precisa também de alguém pra pôr um freio, senão fica sem limites. Porque chega um momento... A gente tem muito que tomar cuidado com o automático, né? Não é, a gente não para de querer, né? Então, assim... Você não vê o que o chat falou de mim? Interna satisfeita. Mas isso, por um lado, é muito bom, porque faz a gente crescer e se desenvolver em várias áreas, mas tem que ter um equilíbrio de conseguir falar assim, nossa, isso aqui eu posso, né? Esse ano, por exemplo... Mas eu vou te falar uma lição, né? Transformando o positivo no o negativo no positivo. Essas chikungunya, dengue, sei lá o que eu tive, me fez parar um pouco. Então, parar... Não fazer nada. Você não conseguia, não consegue nem dói levantar o da olho, cama. você não consegue ler, você não consegue olhar, você não consegue nem ver aquelas bobagens no Instagram, nem às vezes no Netflix. É não fazer nada. E assim... Doce far niente. Mas não foi muito doce, não, porque tava com um pouquinho de dor. Mas assim, tem que parar. Achei interessante, né? Nós viajamos juntas e a Flávia sempre falava assim: você assistiu tal série, fez isso. A Roberta virou pra gente e falou assim: que horas vocês fazem tantas assistir tanta série? Que elas assistem todas as séries, porque assim, a gente trabalha pra caramba, a gente tem filho, tem casa, tem marido, tem esposa, tem tudo. Um episódio, e ainda assiste série, todos os lá episódios. Em casa é um episódio, uma semana. Não, e elas leem também, porque eu leio o livro todos os dias, e a gente tava numa média muito boa de leitura, elas também, né? Eu falei, aquilo me irritou tanto, porque eu falei, que série é essa? Eu falei, aonde que você... A Roberta não assistiu Sex and the City? Não. The City? Não.
Não. Não. Deixa eu te falar, Sex and the City é quase uma religião. Agora eu tô assistindo Machos Alfa. Ai, Então, mas deixa eu te contar. E eu tô estudando inglês, porque eu cansei do meu inglês do Olingo. Ai, maravilhosa. Olha, série lá em casa é 40 minutos, um episódio de 40 minutos vai uma semana. Você assiste 10 minutos, dorme, aí você volta no outro dia. Deus, eu não dou conta disso, gente. Mas aquilo, deixa eu te contar, todo mundo fala às vezes, filmes assim, muito cultos, inteligentes, eu gosto de assistir em outros momentos, quando eu tô ultramente É porque você precisa estar focada. bem pra cabeça concentrada, funcionar, senão você não, e não pra pega. absorver, igual ouvir podcast, essas coisas de trabalho, de negócio, ou de vida, né? Uhum. Mas esse momento dessas séries, tipo Sex and the City, Levezinha, né? Machos Alfa e tudo mais, é a hora Desconecta também, né? Um relaxamento mental. que eu entro ali, igual eu sempre tô lendo 2 livros. Um livro de trabalho, assim, de desenvolvimento pessoal, profissional, ou espiritual, e um livro de romance. Ah, Daqueles, assim, sabe, aqueles mais piegas, É bom variar um pouco a podres, leitura. assim, péssimos. Aham. Mas eu amo. Tipo Harry Potter, negócio bobinho. Na verdade, eu tenho uma autora que ela é maravilhosa, ela já é falecida. Gente, assim, eu acho que é a dengue, né? Que você fica deve meio ser. perdida Fica nos ruim. nomes. Mas ela tem uma série que chama Sete Irmãs. Ela até não terminou a última, que parece que o filho dela vai lançar. Mas essas histórias são sempre muito parecidas. Vai no passado, vem no presente e tal, e não sei o quê, mas é um romance. Aí tem um cara que era do bem, de repente ele é o vilão. Você já sabe, eu já começo a ler, eu já Você já identifico sabe o que vai acontecer. Mas, Já gente, vê a É o tipo persona de cada leitura um. que te descansa, que não faz você pensar. A gente precisa dessa mescla, né? isso. Então, eu leio, tem a Casa das Orquídeas, não sei o que, das Violetas. É sempre um livrinho, assim, gostoso. Você lê ele, leve. E ele é bom pra ler à noite. É, porque antes de dormir tem que ser leituras mais leves, páginas amarelas e coisas que não te exigem. Porque se você lê uma informação muito preciosa, você fica assim, como que eu vou instalar isso na minha empresa hoje? Isso. Como que a Como que eu vou Flávia- fazer isso com os meus funcionários? Como que é a Flávia é administradora do lar? Foi Gente, empregada, quitanda. compra na Amazon, né? É porque ganha quando a gente milha. é uma mulher tão forte assim, a gente fala assim, às vezes eu fico pensando, será que vai no supermercado? Ou Claro. será iFood? Será Faz que comida, é... gente. A Flávia cozinha. Para, É. gente, a gente A é Flávia perfeita. cozinha? Cozinha. Posso falar? A gente é Ah, não. perfeita. Eu Cozinho falo quando eu que quero, somos. né? Ah, Eu cozinho quando eu quero. Não, também. então, mas se precisar, que Opa! isso? A gente faz macarrão, faz salada Eu faço e cozinha tudo. gourmet. pra fazer salada, gostoso. Roberta, pelo amor de Deus, fazer salada é só lavar, colocar. Não, mas a e gente molinho. já fez A gente uma faz salada. saladas. Tipo, eu faço uma azeitona que é maravilhosa, Não. gente. A gente faz saladas. São saladas chiques, entendeu? É finas. outro Figos, padrão. O Morango. mel silvestre Isso, da... colhidas por freiras mancas. É isso. Mas assim, supermercado, eu compro quase tudo na internet. Entendi. Porque eu sou a louca das milhas também. Eu viajo, todo mundo acha assim, né, que tá viajando demais, mas, gente, eu aprendi. Aham. Tá? Como Acumula mandar milhas. Minhas passagens são todas de milhas, então eu compro na Amazon, eu compro no Carrefour, tudo ganha ponto. O que dá pra comprar, Lógico. Aham, né? com ponto. E toda semana, na segunda-feira, eu saio da academia e vou fazer as compras de coisa que perde, Aham. né? Tipo, verdura, Sacolão. carne eu peço, entrega lá em casa. Você tem que ser Isso é prática. lógico. A gente tem que arrumar. E Você não outra. deixa de fazer, né? Outro Você dia uma faz outro pessoa tava caminho. falando pra mim, nossa, teve muita sorte com as suas funcionárias, com babá. Eu falei, eu e elas. Porque a gente é muito boa também, né? Pra funcionar. Exato. Porque assim, quando você tem que delegar, Aham. você tem que delegar, Uhum. né? É muito difícil você delegar seu filho. É a coisa mais importante da nossa vida, É. Aham. né? Mas você tem que entender, primeira coisa, a criança gosta da pessoa? Aham. Muito. Ama, é apaixonada. Isso pra mim é o Ponto mais positivo. ponto mais positivo. A pessoa vai ter defeito? Milhares. Eu também tenho. Uhum. Né? Então, você entender que ninguém é perfeito. Ninguém vai fazer as coisas como você. E tá tudo bem ela fazer diferente, Uhum. né? E aí é isso. Eu acho que as É pessoas uma ficam... rede de apoio também, né? É porque, assim, eu não tive esse problema. Eu acho que você também não, né? Não. De troca de funcionários, Não, não Maruza arruma um tá- babá. Desde quando eu tava grávida, a Maruza tá comigo e eu vou te falar, ela é meu braço direito. Esses dias eu brinquei com o Joaquim e eu falei assim pra ele: ah, uma coxinha de frango que a gente fez, não foi você que fez, foi a Usa. Falei, não, mas eu temperei, o negócio tá na geladeira tem 3 meses, 3 dias marinando. Aí eu brinquei com ele, falei assim, é porque eu e a Usa, a gente faz uma dupla perfeita Perfeita. pra cuidar de você. É um time. É um time. Não, e a gente precisa disso. Eu tenho a Samara e a Morgana, elas são, assim, maravilhosas na minha vida.
A Samara tá comigo antes da Estela nascer, a Morgana veio depois, quando a Estela já tinha 1 ano, ela entrou quando a Estela tinha 1 ano. E é isso. São pessoas. Eu acho que a gente conecta com as pessoas conectam com a gente e a gente precisa aceitar e que todo mundo que as pessoas são diferentes e tá tudo bem. E eu sou, assim, muito feliz. Eu cresci com minha mãe dizendo assim: sociedade não é bom. Mas eu percebi agora, falando com você, que você tem vários sócios, Sim. né? E como que você escolhe seus sócios, né? O que é uma característica, importante para você? Nenhum sócio? Foi intencional. Entendi. Foi circunstâncias. Assim, graças a Deus, eu tive muita sorte também. Contar com Deus, com sorte e tudo mais. E também teve muito desenvolvimento das nossas partes, né? A minha sociedade... minha primeira sociedade da vida é meu marido, né? É sociedade, gente. A Andréia vai brigar comigo, mas a minha sociedade que eu tô atuando também é um casamento. São quase 13 anos. 13 anos. Né? E mesmo com a Morgana e com as suas babás, é uma sociedade. Sim. E assim, a minha sociedade que eu atuando foi, assim... As Vocês duas se encontraram, na verdade, né? Com o mesmo as duas com a mesma dor, as mesmas dores na época. Deu certo, né? e a gente quis fazer dar certo, né? E vocês têm perfis diferentes que se complementam, isso ajuda muito. Tem isso muito, e querer fazer e saber, que pra mim é o maior. É o mais importante. A gente se conectou numa dor, mas a gente tem algo muito maior hoje juntas. E qualquer diferença que a gente tenha entre... de opiniões ou de personalidade, porque nós somos muito diferentes, a gente entende que aquilo que é maior que nos conecta. Então, sempre quando a gente vai tomar uma decisão ou fazer qualquer coisa, a gente olha para o maior antes de olhar para aquela coisa desse tamanhozinho. Porque às vezes é uma pedrinha no sapato, é uma coisa que incomodou, é uma coisa que falou. Então, a nossa cumplicidade, a gente está até passando por uma consultoria com a Tati, e ela falou assim, é impressionante. Ela fez reuniões separadas. E ela falou, vocês falaram a mesma coisa de formas diferentes. E assim, imagina. Então é muito... Mesma sintonia, né? É, uma sintonia. Às vezes a gente dá uma distanciada, porque é igual casamento, gente. O filho atrapalha ali, ou ela tá conectada com uma coisa, ela tá com algum problema pessoal, ou eu. Mas no final, a gente se olha e entende que a gente tem algo muito tem uma cumplicidade, maior, né? E um propósito, um objetivo definido de carreira, né? E assim, competência também, né? Então, a outra sociedade que eu tenho, que é o Tadeu e a Renata, obviamente pela competência dos dois, né? E o que você pensa, assim, de algo que você tem no seu coração aí, no seu notebook meu plano de 5 anos? Não, pra gente finalizar, pai, conta assim, aí. O seu legado, assim, o que queima no seu coração para deixar um legado? Assim, Naila, eu sempre tive muita necessidade de provar que eu não sou uma patricinha. Isso era muito forte pra mim, porque eu sempre tive as melhores circunstâncias. Então, eu não tenho história triste pra contar. Tipo, bonita, bem criada, teve tudo, enfim. Eu fui pra Disney, eu ganhei carro com 18 anos, eu não tive que vender picolé, eu não tive que... Assim, eu admiro muito quem precisou disso, quem, né, Mas cresceu. o fato de você não ter precisado não te desqualifica. Exato. E assim, eu poderia ser esposa de médico, tranquilamente. Deus que me livre. Mas você arregaçou as mãos, né? E aí, antes, a força que me movia era muito essa... Eu preciso provar que eu não sou um rostinho bonito. Né? Apenas. Tem a competência, né? Que eu sou boa. Que também as portas, apesar da tua história do seu avô, você construiu a sua própria história, Meu né? avô me inspirou. Porque todo esse meu caminhar no direito médico, ele não tem um dedo do meu avô. Ele foi 100% meu. E a escolha da especialidade também, tudo. Então, eu acho que a gente não entender que o estereótipo, que aquilo que as pessoas ou encravam, ou a sua história familiar, ela determina a sua vida, né? Você não precisa ser aquilo que ou as pessoas ou o ambiente está te determinando. Se você tem uma coisa no seu coração que você quer, busca, porque se tá no seu coração, se Deus plantou no seu coração, vai dar certo, né? É porque é pra ser. E não vai aparecer igual um conto de fadas da Cinderela, que vai vir uma fada madrinha e fazer um vestido de festa e um sapatinho de cristal, né? Aliás, eu sou revoltadíssima com contos de fadas, né? Esse é assunto para outro podcast. Mas você tem que fazer acontecer. Se Deus plantou a ideia no seu coração,
eu não tô entendendo a mensagem, para, reza, pede, sonha, anota, vai cavucando se aquilo te inquieta, né? Aquilo. Então, para mim isso era muito forte, porque assim, na minha família tava tudo bem eu ser esposa, mãe, e tá tudo bem. Apesar de eu ter mulheres na minha família, minha mãe que são. empresária, empreendedora, minha tia, juíza, super forte. Minha avó foi uma pessoa do lar e tal. Minha outra avó paterna foi advogada há muitos anos. Então, assim, eu tive mulheres fortes, né? Você teve os dois exemplos. Caso com o marido, que a sogra era, né? Minha sogra, quem é de Uberlândia conhece minha sogra, foi aluna da minha sogra. Então, todas mulheres que trabalhavam fora, né? Que trabalhavam fora. Então, assim, eu acho que é isso. Você não deixar você ser rotulada, né? Taxada ou pelo ambiente que você nasceu, né? Porque às vezes você nasceu também num ambiente hostil, ou você tá muito confortável ali naquele ambiente, mas aquilo te incomoda. Então, isso me incomodou muito. E eu tinha muita necessidade de provar isso. E provou com maestria, excelência, mas, assim, talento, né? Mas chegou na conclusão que não preciso provar nada pra ninguém, porque eu posso ser o que eu quiser. Agora eu não tô nem aí com isso. E outras coisas, tô descobrindo outras coisas que vão me motivar. A Estela é uma delas, né? Porque é uma mulher, é uma menina que vai virar uma mulher e que vai enfrentar um mundo aí que a gente não sabe, a gente nem sabe, né? Como será o mundo daqui a um tempo, né? Então, eu acho que hoje a gente criar filhos com noção de que as coisas mudam muito rápido. Mudam. Né? E eles terem essa e não rotulá-los também, exato, né? Ele pode ser o que ele quiser. Essa adaptabilidade muito fácil, essa resiliência, né? Que a gente não tem muito, né? Então a gente treina, mas às vezes a gente falar para eles, ensinar para eles desde pequeno fica mais fácil. Então é isso, assim, a minha mensagem é essa, porque eu não tenho uma história triste aqui para contar, aqui de superação. E se você olhasse para Flávia de 25 anos atrás. Calma, eu ia falar para ela, calma. Calma, querida. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. Tanto, porque vai dar certo. Vai dar certo. Mas calma, fofa, calma, porque era assim, gente, a ansiedade, eu acho que a ansiedade é boa e ruim, né? Sim. Sempre tudo na dose correta, igual o remédio. Mas era muita. Sabe? Eu tive até pânico já. Você tinha pressa em realizar. Muita. Ainda tenho, mas hoje eu entendo que as Pode coisas... esperar, que tá tudo bem. E outra, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de validar o que a gente já fez. Né? De olhar pra trás e falar assim, nossa, eu tô com tanta pressa, porque olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha onde eu já cheguei, quantas coisas eu já construí. Então, isso aqui pode esperar um pouquinho. Outro dia, achando esse caderninho aí do sonhos. Antes da Andréia, eu já fazia algumas coisas, achando no caderninho dos sonhos. Falei, meu pai, já fiz todos. E aí, eu tinha muito assim, nossa, eu preciso chegar lá. Mas aí a gente tem um monte de laços. Então. Né? E você chega no lá, você vê o lá da frente, aí você quer o outro lá. Fica o lá. Tá tudo bem querer, mas assim, valida aquilo lá. E às vezes o outro lá vai demorar um pouquinho mais, você não precisa ficar tão ansioso pra chegar. O que eu aprendi a fazer Equilíbrio. comigo, e eu comecei a me tratar melhor, é valorizar as pequenas conquistas. Exatamente. Acabei de falar. E aí, lá em Nova York mesmo, a Roberta me deu um insight naquele rooftop que nós fomos lá no Brooklyn. E ela falou assim, você já viu tudo que você já realizou? E aí, a hora que eu olhei pra trás, eu falei assim, cara, eu realizei bastante. E aí, do caderninho dos sonhos, vários checks. Isso é muito da mente inquieta. Porque a gente quer muitas coisas e a gente acaba achando que já fiz, check. Mas tem que dar o caminho. Tem que dar parabéns. A própria viagem de Nova York, né? Todas as vezes que a primeira vez que eu fui pra Nova York, assim, eu tava com o dinheiro contado. Era estudante, meu avô me deu um presente ali pra eu gastar alguma coisa, e eu olhava aqueles restaurantes, nossa, e via mulheres. Dessa vez você foi fazendo tudo de bom e do melhor por si. E aí a gente vê o Sex and the City, cria ilusões também, gostoso e tal, e aquilo, e aí eu tava com muito, assim, angustiada de deixar a Estela e tal, eu falei assim,
gente, Eu mereço, né? eu tô indo pra viagem que eu sempre falei. Que queria fazer. Eu vou ficar rica e vou pra Nova York a hora que eu quiser com as minhas amigas. E tava acontecendo. E a gente foi, comeu, bom e demais. divertiu, É. e comprou skincare coreano. Nossa, todas as farmácias dos Estados Todas Unidos, as de tudo. farmácias, cantamos, karaokê. Cantamos, dançamos, foi uma delícia. Então, É. assim, e aí, na hora que eu tava sentindo essa, eu falei, peraí. Então a gente tem que também se puxar. Uhum. Na verdade, foi o Gustavo que me deu um puxão de orelha. Eu falei, eu não tô te entendendo. Você tá fazendo tudo que você sempre quis, E você agora sempre tá falou, pouco, eu te né? conheço, tem 17 anos você fala de Nova York, Nova York, Nova York. E agora você tá indo e você tá aí. Com peso, né? É. Que doideira, né? A gente Muito se bom. sabota. É. Gente, a Flávia tem assunto para 50 podcasts. Exatamente. Pode me chamar Né? mais. E dicas de viagem também são Se incríveis. quiserem ir para Nova York, contratar ela, não tem agência que chega igual. Olha, as pessoas que souberam que eu fui pra Nova York perguntaram assim: você conheceu o museu de não sei o quê? Eu não conheci nada disso, mas eu conheci lugares incríveis Que ninguém te leva. que ninguém te leva. Né? Não Eu adianta, falei não assim, adianta fazer o roteiro. Museu da Arte Natural eu vou sozinha. O melhor de Nova York eu conheci com a Flávia. Foi muito bom. Flávia, Delícia. queremos te Vamos pra agradecer. próxima. Vamos, segundo semestre. E ela fez tem eu andar mais. de ônibus, coisa que eu não usava. Ônibus, metrô, táxi, nós andamos com Tudo. todos. Só faltou o patinete. Eu, Só. no final, tava até me localizando. Aí, tá vendo? É isso aí. Nós queremos te agradecer, Ai, Flávia. gente, foi uma delícia. A gente tem que Muito. fazer mais vezes, outros assuntos. Outros assuntos. Né? A Flávia tem muito conteúdo para passar. Prazer. E a gente tá muito feliz que você veio, que você aceitou. também. Obrigada por E você estar aqui. Olha, gente, vocês ficam meses felizes porque eu tava ruim. Nossa, gente, na hora que eu falei assim, Naila, mas era pra gente, né, a Flávia, mas ela tava na Disney, já tá ferrada lá. E agora ela vai chegar, falei, eu não, falei com ela, ela chama. falou que foi pro hospital. Eu falei, não chama. vai rolar. Não, aí eu falei assim, eu ia te chamar pra um podcast. Aí ela falou assim, não, mas eu vou. Então tá. Gente, a gente passa um blush, um skincare coreano, tá? gente? Exato. Perfeito. Olha que coisa boa. 2, passa um blush e assim, deixa eu te contar, a vida vai acontecer É. com você doente ou não, Ou não. então vai. Então É eu vou isso. trazer um feedback pra você. Hum. Acho que uma das primeiras vezes que eu vi você de perto foi no Little Chef. Lembra? Quando você tava começando a namorar Nossa, o a gente Gustavo, tinha 20 paquerar. anos. Ui. E aí A gente é muito colagem. eu já fazia faculdade. E eu achava que você era só um rostinho bonito. Olha só. E ver você hoje com tanta autoridade, falando sobre o direito, você posicionada como mãe, assim, é gratificante ver a mulher que você se tornou. Obrigada. viu? Nossa, é muito bom. Porque assim, É. a gente não tem. A Andréia me ensinou a receber elogios. Ela Aham. falou pra eu agradecer. Porque eu sempre falava assim, Mas Não, mas você- eu sou tudo isso mesmo. muito obrigada. Porque assim, É um realmente. orgulho te conhecer. Que bom, eu também fico muito feliz. Você me ensinou coisas maravilhosas. A gente já teve conversas maravilhosas. Acompanhado com o Negroni. Acompanhadas. Tudo bem, mas aí a inquietamente. Inquietamente. É. E é um privilégio também ser sua amiga, Uhum. ser sua advogada de Exato. tabela. Falar isso, gente. A Flávia é a minha advogada, presta consultoria na clínica. Você precisa Tá. deixar seu Instagram, porque as pessoas têm que pegar os casos bizarros Vai todos sair, que você, gente, que você vai sair posta. essa semana que eu tinha esquecido Pra dele. ninguém falar que não precisa de seguro, pra ninguém falar que não precisa de assessoria É. jurídica, pra vocês verem cada coisa que acontece. Não, o dessa semana, ele é digno de pegar pipoca roteiro de cinema. Teve falsificação de documento, fingindo que era reportagem da Globo. Eu já, Casos é bizarros. que não é alongar, mas eu já tive um documento num processo falsificado. É. Com assinatura de médico falsificada. Não, tudo. esse é surreal, assim. Surreal. E Instagram, Flávia Fidelis. Flávia Fidelis. me Deixa segue. seu Instagram. Você Flávia tem YouTube Fidelis. também? Tenho, tudo Flávia Fidelis. Tudo Todos. Flávia Fidelis. Todos. Gente, ela é fantástica. Me E segue. assim, por favor, façam prevenção. Né? Médicos, dentistas, clínicas, recém-formados, alunos, todos. Todos. Prevenção é muito melhor. Sempre, Exato. em todas as áreas. Tem em todas as áreas. Foi muito bom. Obrigada, gente. Então, Vamos pro finalizamos próximo. esse Inquietamente Cast com a Flávia Fidelis e muito obrigada e até a próxima.